Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com Alan e Ilane. Agradeço a sua presença aqui, Alan. E, bom, eu sei que você está aí nos Estados Unidos, Nova York, né? Aqui no Brasil, como vocês sabem, a situação aqui está difícil, né? Aí, imagino que vocês tenham passado aí por uma situação difícil, mas acho que vocês já estão, né, já saindo, talvez, aí dessa primeira onda da pandemia, né? E, enfim, eu agradeço a sua presença e já vou lhe passar a palavra, então, para você se apresentar aí melhor, falar da sua trajetória de pesquisa, né? Se quiser contar um pouco, eu sei que você tem trabalhado com o tema do fetichismo, né? Numa perspectiva marxista. Se você quiser falar um pouco desse assunto e como é que você chegou nesse tema, como você vê a atualidade desse tema. Oi, Caio. Bom, um prazer estar aqui, né? Muito obrigado pelo convite. Bom, eu me formei em Direito, né, na Universidade Federal do Paraná. Foi onde eu tive contato com o mundo acadêmico pela primeira vez e comecei a desenvolver estudos em filosofia do direito, filosofia política, teoria política, sociologia, antropologia. E, como você comentou, né, a minha pesquisa recente ela tem ido por um caminho de investigar a noção de fetichismo, não só na perspectiva marxista, na teoria do Marx, como ele usa o termo, mas também como a psicanálise usa o termo, como ele se insere nos estudos antropológicos, nos estudos de religião comparada. E a minha ideia atual, pelo menos, é de desenvolver, de tentar entender as práticas e os fetichismos, digamos assim, ou os fetiches que a gente encontra na nossa vida política. De certa forma, até que ponto eles são quase universalizáveis, como você consegue encontrar em diversos tipos de sociedade. E isso é diretamente ligado à minha formação, justamente por ter feito faculdade de Direito, poder ser advogado, se eu quisesse, nesse momento. Né? Não tenho minha carteirinha do OAB, mas já tive um dia. E o mundo jurídico ele é recheado de fetiches, digamos assim, de práticas, de rituais, de coisas que são meio sem sentido, assim. E é engraçado que hoje eu fiz mestrado depois em Teoria e Filosofia do Direito, uma coisa meio híbrida, assim, era o departamento de Direito, mas o departamento era composto de professores todos formados na Sociologia, na História, na Filosofia. Minhas duas orientadoras na graduação e no mestrado eram filósofas, e hoje eu estou fazendo doutorado em Filosofia na New School for Social Research, aqui em Nova York. É engraçado ver como as pessoas enxergam o direito, assim. E isso é uma coisa que nunca me abandonou. Então, é como se as pessoas nas ciências sociais em geral e na filosofia olhassem para o direito como um ponto de chegada. Assim. Então, você faz um estudo, por exemplo, sobre corrupção, como opera a relação entre empresas de construção e financiamento de campanha. E daí, no final das contas, você conclui que seria bom tivesse uma lei específica sobre isso, algum tipo de proibição, algum tipo de mecanismo legal. E é engraçado quando você faz uma faculdade de direito, quando você passa por isso, você vê que como as leis atualmente existentes, como elas são efetivamente aplicadas, como elas são tipo assim, completamente contingentes a uma prática que muitas vezes não tem nenhuma racionalidade, exceto uma espécie de jogo, assim. E foi aí que eu comecei, desde então, muito cedo, a prestar atenção nesse tipo de irracionalidade que constitui práticas que a gente entende como racionais, assim. Seja no direito, seja depois eu fui me aprofundar na teoria do Marx muito depois e ver como é interessante. Uma das coisas que é muito, ainda mais hoje, né, hoje em dia, muito comum é as pessoas tratarem o Marx como um autor eurocêntrico, um autor, enfim, um homem de seu tempo, né, um homem do século XIX, europeu. E a categoria de fetichismo ela é extremamente interessante justamente porque ela tem uma ironia, né, que é a ideia de que os verdadeiros fetichistas são os europeus. Então, é uma espécie de inversão crítica desse termo, que era um termo comum da época, um termo que se encontra, é um termo que vem da palavra portuguesa feitiço, justamente no encontro colonial de Portugal com a África, de como eles davam explicação, digamos assim, para o culto das coisas ou de objetos mágicos.
Depois ela é inserida na evolução da religião como uma das etapas, digamos assim, para você chegar na ideia de um Deus uno e, enfim, o Deus ocidental, metafísico, digamos assim. Isso é um termo que você encontra em Kant, em Hegel, posteriormente a Marx você encontra em Heidegger, você encontra em muita gente. Sempre jogado, assim. E o Marx, ele toma essa noção e ele dobra, né, a ideia de fetichismo. E o fetichismo não é uma coisa que as tribos isoladas praticam, porque eles não têm a noção de Deus. O fetichismo é justamente o que constitui o cerne da sociedade capitalista, o que constitui a própria forma de mercadoria, constitui o dinheiro. E as pessoas acham absurdo, né, sei lá, uma tribo que tem um ritual específico X, tem algum tipo de proibição que parece esdrúxula, mas a gente carrega pedaços de papel nas nossas carteiras e troca eles e todo mundo acredita que eles valem alguma coisa, né? É como se tivesse, são várias representações mediadas por essas práticas que a gente toma como naturalizadas. E isso é uma coisa que me interessa como isso foi desenvolvido na teoria do Marx, na teoria do valor, como isso foi desenvolvido na psicanálise, como isso pode também ser expandido para entender como funciona a política, como funciona o Estado, como funciona a noção de povo, como funciona a soberania, todas essas coisas. É interessante você falar dessa relação do marxismo com a psicanálise, né? A gente tem várias escolas que tentaram produzir essa síntese, né? Eu lembro que, por exemplo, a primeira geração da escola de Frankfurt, né? O Marcuse, Eros e Civilização, bom, o próprio Adorno, né? E mais recentemente a gente tem uma outra forma de pensar essa relação, que é, pelo menos das que eu conheço, né, a do Zizek, que tenta produzir uma síntese entre um marxismo, né, como se ele desse um passo atrás ao Hegel, ressignificando a obra do Hegel, e também o Freud dele está mais próximo do Lacan, né? Então seria um Hegelo-lacanismo, né? E o Marcuse seria mais um Freud do marxismo, né? Enfim, eu costumo pensar, né, que são duas formas de pensar essa relação entre o Marx e o Freud, né? Que, enfim, então tem uma tradição, mas elas são bem diferentes também, porque aí com a introdução do Freud lido pelo Lacan, né, já vem outras formas de pensar isso, né, mais próximo da teoria da linguagem, enfim, e queria saber como que você vê isso também. E depois eu queria perguntar mais sobre a questão do fetichismo, né, que aparece ali num capítulo central do Capital, né, logo no início, e muitas vezes é desconsiderado, né, pelas análises mais econômicas do Capital, do Marx, né, e essa ideia aqui é mais filosófica, né, e que configura toda a obra dele, do Capital, acaba sendo deixada de lado, né. Mas, enfim, se você quiser primeiro falar sobre essa primeira questão que eu lhe fiz, né, como que você vê, se você se insere numa dessas duas linhagens, como que você vê o que você tem feito, e depois falar dessa questão da obra do Marx. Sim, com certeza. Na verdade, eu fui muito influenciado pelas duas, assim. Eu li muito Zizek quando eu era mais jovem, assim. Depois de um tempo eu me cansei. Eu acho que os melhores trabalhos dele são os primeiros, assim. Eu gosto muito do O Sublime Objeto da Ideologia e do livro que segue. Na verdade, o Sublime Objeto não está traduzido. Isso é interessante, né? O Sublime Objeto da Ideologia não está traduzido para o português, mas tem um livro chamado Sublime Objeto da Ideologia, que na verdade é um outro livro do Zizek publicado 2 anos depois, que se chama Eles Não Sabem o que Fazem, né? For They Know Not What They Do. E esse livro foi traduzido com o nome Sublime Objeto da Ideologia, mas o Sublime Objeto não está traduzido para o português. Enfim. Esses dois livros eu acho sensacionais e o Zizek me influenciou muito naquele contexto pós-crise de 2008, assim, que é quando eu comecei a ler teoria, comecei a me introduzir nessas coisas. O Em Defesa das Causas Perdidas e O Ano em que Sonhamos Perigosamente foram dois livros que marcaram muito assim, a minha formação. E posteriormente eu comecei a estudar Adorno com mais afinco, é um autor que eu gosto muito também. Os adornianos, para mim, geralmente são os melhores leitores de Marx. Não necessariamente o próprio Adorno, mas o Adorno ele mesmo já tem algumas indicações muito interessantes sobre a relação entre, assim, como ler o Capital a partir de uma perspectiva
digamos assim, crítica. Como ler o Capital seriamente, digamos assim? Eu acho que o Adorno foi muito importante nesse sentido, e geralmente ele não é muito lembrado. As pessoas se referem muito, por exemplo, à escola italiana do autonomismo, ao Althusser, obviamente ao Lukács e os desenvolvimentos posteriores, mas a chamada nova leitura de Marx, né, ela é constituída basicamente por ex-alunos do Adorno, e eles todos resolveram aplicar a forma dele de interpretar os textos no próprio Marx, né? Que ele tem até uma anedota de que um dos alunos dele, que é o Helmut Reichel, perguntou para ele por que ele não fazia o que ele fez com o Hegel, com o Marx. Ele falou que ele estava meio velho para isso. Enfim, daí os alunos dele levaram esse projeto a cabo. Mas essas duas então tradições, tanto esse Freud do marxismo da escola de Frankfurt, como o lacanismo hegeliano do Zizek, toda a escola de Ljubljana, foram muito influentes para mim, mas ao mesmo tempo eu sempre tive um incômodo que eu acho que eles acabam, no caso da escola de Frankfurt, acaba, digamos assim, instrumentalizando a psicanálise para chegar a algumas conclusões. Então você vai entender, sei lá, vai tentar entender como o fascismo, que é um sintoma do capitalismo, assim, instrumentaliza a libido para, assim, como se chegasse em algum lugar, como se você tirasse ideias da psicanálise para fundamentar as teses macrosociológicas. E no caso do Zizek, principalmente, como você meio que coloniza a teoria do Marx, você coloniza, digamos assim, a crítica da economia política para utilizar as categorias lacanianas, né? Como ele subverte a ideia de ideologia, que, por sinal, é muito mais próximo da ideia de fetichismo do que da ideia de ideologia em Marx, que, por si, já é meio inconsistente, assim, não é uma ideia muito desenvolvida. Então você vê meio que esse movimento, e eu acho que nem outro, e quase todos os esforços que eu conheço, pelo menos, de ler as duas coisas juntas. Tem um livro recente que se chama Lacan e Marx, do Samu Tomšič, também acho que ele é esloveno, ou ele é do leste europeu, pelo menos. Também é um outro esforço de tentar ler o Lacan a partir do Marx, de caçar as referências do Lacan ao Marx. Me parece que ele sempre tem que tomar um lado, digamos assim, nessa leitura, como se você nunca conseguisse entender eles nos seus próprios termos. E eu acho que isso é um pouco problemático, assim. E é uma coisa que me incomoda. E não é uma coisa que eu tenho solução também, porque quanto mais eu estudo psicanálise, mais eu estudo Marx, mais eu vejo como, de certa forma, você tem uma certa incompatibilidade de premissa que, ao mesmo tempo, falam de coisas muito parecidas. E é difícil você navegar nessa região, assim. Então, você pode, por exemplo, tentar analisar a noção de fetichismo em Freud, Lacan, e tentar ver como isso é muito parecido, como tem uma ressonância, digamos assim, como tem uma comunicação nessas duas perspectivas, nessa noção, mas como ao mesmo tempo elas são absolutamente diferentes. Isso, por exemplo, a categoria de sujeito é central. É central para a psicanálise, pelo menos para o Lacan, a forma como ele interpreta o Freud. Eu acho que é uma forma muito consistente em alguns pontos, apesar de às vezes eu me irritar com o lacanismo, digamos assim. Mas essa ideia ela é quase incompatível com uma ideia, por exemplo, de sujeito automático do capital, ou a perspectiva individualista no sentido não pejorativo da psicanálise, mas da forma como o eu se relaciona com o seu inconsciente, digamos assim, como a psicanálise sempre analisa essa perspectiva meio individual, não reduzindo ao indivíduo, mas como o indivíduo se insere numa cadeia simbólica, como ele se relaciona com o seu inconsciente, ou como ele se porta na clínica, como ele utiliza as palavras, como tratar, digamos assim, individualmente as pessoas. No caso do Marx, as pessoas concretas, elas são pouco relevantes, digamos assim. Elas importam na medida em que elas cumprem papéis, que elas assumem máscaras, digamos assim, nos processos sociais. Então, como você compatibiliza, digamos assim, essas coisas? Eu acho que é um esforço que as pessoas não tratam enquanto esforço, de certa forma, não levam ao cabo, digamos assim, o problema que é essa relação, mas ao mesmo tempo eu acho que é muito produtivo. Então, tipo, não é como se achasse ruim também as versões freudo-marxianas que surgem. Eu acho que elas são muito produtivas. Tipo, não é como se fosse uma necessidade
ser rigoroso. Talvez seja até mais prático, ou mais útil, praticamente, digamos assim, mas politicamente relevante até, às vezes, você fazer essas apropriações, seja de um lado ou do outro, mas eu acho que tem em mente assim, a relação complicada entre essas duas anticiências, essas antifilosofias, digamos assim, essas duas formas de pensamento que têm como objeto coisas que são impossíveis de encontrar, de medir, de provar, né? Seja o valor, seja o inconsciente. Eu acho que trabalhar as semelhanças e as diferenças é muito produtivo também. Tipo, é importante assim ter em mente que não é a mesma coisa. Então, por mais que eu adore muito ler o Gigi, que às vezes você chega num ponto assim que esbarra, digamos assim. Se você assume uma leitura rigorosa do Capital, como a teoria do valor se estrutura, como isso, em tese, daria conta de explicar a formação do sistema capitalista, sua diferença para os sistemas não capitalistas, como isso organiza a sociedade de certa forma. Quando você, assim, se você trata, você introduz determinadas concepções ou conclusões da psicanálise, você acaba criando umas quimeras, assim, acaba criando uns problemas. E, enfim, isso é uma coisa que eu me interesso também, de tentar destrinchar a relação entre essas duas coisas, uma teoria geral do fetichismo, digamos assim, que fosse capaz de incorporar a contribuição tanto da psicanálise como do marxismo. Eu acho que é muito interessante, mas eu acho difícil, é uma coisa que é difícil. Eu não sei nem se é possível no final das contas. Me parece que o Zizek tem também uma entrada na questão da cultura, né? Ele faz uma análise muito interessante do cinema hollywoodiano, por exemplo, né? Mas isso também traz um problema, em certa medida, porque ele acaba tendo que falar sempre de coisas que estão muito atuais e acaba tendo que escrever demais. Aí eu vejo um pouco isso. Esse livro que você citou, né? Me parece uma produção mais acadêmica ainda dele, né? Mais séria, assim. Os outros parece que ele foi cada vez mais se preocupando com a divulgação da sua obra do que com a elaboração teórica, né? Pelo menos eu tenho essa impressão. Acho que dá para dividir, assim, você encontra, tipo, Menos que Nada, acho que não tá, o Absolute Recoil, que não está traduzido ainda. São trabalhos que ainda assim, o Menos que Nada é uma exegese, tem até nota de rodapé citando página do Hegel, né? Que o Gigi que nunca cita, ele cita de orelha. Esse livro é interessante. No começo ele faz um longo recuo ali, porque ele quer se contrapor à leitura do Lebrun. Eu acho interessante ele trazer o Lebrun, porque o Lebrun é um autor que nos estudos de Hegel é meio deixado de lado, né? Por causa da crítica que ele faz. E o Zizek, ele assume a crítica do Lebrun para depois mostrar que ainda assim, né, seria possível repensar de uma maneira hegeliana. E o que eu acho interessante, eu quero saber o que você acha, é que esse debate que ele trava com o chamado pós-estruturalismo francês, né, um termo super problemático, mas enfim, o pensamento francês, French Theory, né, agora eles gostam de chamar, né, ele leva a sério isso e tenta... Ele leva a sério isso, desculpa, o celular ele ouve o que eu falo e aí ele está sempre ouvindo, né? Impressionante esses dispositivos de hoje. Ele leva a sério, né, a crítica que esses autores fazem e chama para o debate, coloca no texto dele e depois ele tenta uma saída hegeliana. O Foucault, uma vez, que foi um grande aluno do Hippolyte, né, o introdutor da leitura exegética do Hegel na França, né, que marcou a entrada do Hegel, já havia Hegel na França, mas depois do Hippolyte houve uma mudança da recepção do Hegel, né? Ele diz lá numa passagem que o Hegel é aquele autor que depois que você fala tudo, ele está sempre à espreita, né? Esperando para falar sobre, né, que você for na dialética pudesse sempre enfim, reconfigurar a crítica dela mesma. Me parece que o Zizek faz isso muito bem nesse texto, né? O Menos que Nada, e talvez seja o grande texto hegeliano depois do pós-estruturalismo francês, né? Assim, uma grande tese tentando recolocar o Hegel numa nova... E daí ele precisa passar pelo Lacan. É engraçado que ele termina com uma leitura lá que eu confesso que eu não sei, eu ainda estou para assimilar aquela forma como ele lê a física quântica, né, a teoria quântica.
Aquilo para mim já é bastante. Porque, não sei, né? Sempre a filosofia ela está à espreita da ciência do seu tempo, né? Parece que ele está fazendo um empréstimo da última ciência para validar suas teses metafísicas. Não sei o que você acha disso também. Sim, com certeza. Eu sou absolutamente ignorante de ciência de verdade, né? Mas eu sempre fui interessado em física, assim. Mas continuo sendo absolutamente ignorante. Mas essas partes sempre também me chamam a atenção, digamos assim, no Gigi, que ele, tipo, do nada vai trazer uma conclusão assim, um problema quântico e de como isso, na verdade, comprova o Hegel. Só que você vê isso também em outras áreas, né? Você tem uns espinosistas contemporâneos também que vão fazer a mesma coisa, ou, enfim, várias com Deleuze, né? Enfim, Deleuze e Spinoza meio próximos nesse esforço. Mas você vê, né? Eu acho interessante também, mas daí é o mesmo problema, é quase o mesmo problema anterior, né? De não levar as teses a sério, assim, de não parece meio instrumental, assim, também a relação dele com a física quântica, apesar de achar que enfim, interessante, né? Eu sou interessado nessas coisas, eu queria conhecer mais, mas eu não tenho nem condições de avaliar, eu acho. Mas sempre tem esse som, digamos assim, parece que é um pouco meio instrumental, assim, a relação dele com a física quântica e com muitas coisas, né? Enfim, ele muitas vezes... E o que não é um problema em si, né? Porque ele faz muitas coisas interessantes com essa instrumentalização dos temas, mas é sempre de ficar um pouco com o pé atrás, assim, com o Gigi, que é legal de ler, é muito importante, assim, acho que faz pensar, mas você sempre tem que pensar, assim, sobre o que ele está dizendo também. Deixa eu ver. E sobre o pós-estruturalismo, né? Eu acho que essa é uma das grandes contribuições, assim, dele, de outros esforços, que é de, assim, nos anos 90, o Hegel estava morto, né? Ele era, tipo, meio morto, né? Porque o Fukuyama é um hegeliano, né? E daí ele que estabelece ali o fim da história, então quase o Hegel estava vivo nessa perspectiva, assim. Mas dessa perspectiva crítica, realmente parecia que o estruturalismo e o pós-estruturalismo tinham enterrado o Hegel e acabou, assim, né? E o próprio Lacan, né? Tem do Seminário 11, no final de uma palestra, assim, o Jacques Alain Miller faz uma pergunta para ele, ele fala que ele é anti-hegeliano, o que é quase irônico, né? Porque ele cita o Hegel também todo o tempo. Mas o Gigi tem esse papel de trazer o Hegel de volta para o debate, assim, tipo, a história, essa história aí não acabou também, né? Tipo, essa história do que é o sujeito, ou qual a relação entre sujeito e objeto, não é uma coisa que foi enterrado nos anos 70 em Paris, é algo que continua valendo, assim. Eu acho interessante, eu acho que esse é um papel importante dele, de ser provocativo, nesse sentido também relevante teoricamente, de trazer autores, de trazer leituras que não são muito bem-vindas numa certa doxa aí da academia, que está sempre muito acostumado em falar em menoridade e biopolítica e tananã, e daí ele chega e defende o Estado, defende Stalin, defende Descartes, defende, assim, acho que é interessante também esse papel dele de recuperar Hegel, recuperar essa tradição e a relevância que ela merece, assim. Eu acho que isso é muito válido. E isso sobre a questão da violência, que eu sei que você fez um estudo anterior a esse mais atual, né? E depois você, na conversa que a gente teve antes, falou que não é mais o seu objeto. Como é que é essa história assim da violência? Por que já não é mais não está mais na centralidade das suas preocupações? Não é exatamente que não tá na centralidade mesmo, mas não é uma coisa que eu me desinteresso também. A minha dissertação de mestrado ela foi um esforço de tentar entender a relação entre a violência do capital como uma violência objetiva, digamos assim, entender isso como violência, entender a acumulação, assim, a necessidade de você ter dinheiro para sobreviver, como isso se arranja em medidas excessivas, digamos assim, como essa relação
do normal e do excesso estão imbricadas no Marx, na explicação da nossa vida cotidiana, mas como isso também está associado à violência de Estado, assim, como isso está associado à violência que também, de certa forma, está relacionada de forma excepcional e excessiva com a coerção legítima da violência que caracteriza as instituições políticas modernas. Eu acho que esse era o meu esforço, assim, de tentar entender essas duas coisas, ler Marx com Agamben, com Foucault, com Mbembe, todos esses autores, de tentar entender como essas coisas se articulam, como isso está associado ao fenômeno histórico do totalitarismo europeu, como isso está associado às medidas excepcionais de segurança hoje, e como isso se associa ao capitalismo não de forma instrumental, porque tem uma classe dominante consciente de si que está impondo essas medidas para as pessoas ignorantes, para assim, reprimir ou enganar elas, como a questão mais complexa e mais estrutural, digamos assim. Então esse foi o meu esforço de tentar entender isso e até de certa forma de pensar qual o papel da violência na transformação política também, né? Tipo, de como de certa forma ela é necessária, inevitável de certa forma, né? Não conheço nenhuma mudança radical que tenha acontecido sem violência, mesmo que contra coisas, não necessariamente contra pessoas, mas também de como a violência nunca pode ser um princípio de organização de uma sociedade emancipada. É um paradoxo. Tipo assim, você precisa da violência para você transcender algo que é violento em si, e como a violência também não pode ser o fundamento desse processo de ir além, porque a violência justamente é o que você quer acabar com, né? É o que você quer por fim. Então, como essas duas coisas se relacionam também é uma coisa que sempre me interessou. O texto do Benjamin, né, o Crítica da Violência, foi um texto que foi muito influente também na minha formação, justamente, né, fazendo uma faculdade de Direito. E isso é uma revelação, assim, é um choque quando você percebe isso. Quando você percebe que, tipo assim, a polícia, a prisão ou qualquer tipo de coerção está fundada em uma violência fundamental que é absolutamente ilegal e antijurídica, de certa forma. Né? Como se tem uma relação que não é nada óbvia entre essas duas coisas. Não é como se você tivesse repressão legítima e excesso. Né? Você não tem essas duas coisas, você tem uma coisa só, em formas distintas. E foi aí que eu comecei a investigar, digamos assim, como isso se relaciona com a teoria do contrato social, por exemplo. Como se relaciona com como isso, como a ideia de coerção legítima se insere na noção de Estado moderno. Qual a relação disso com democracia, com soberania popular? Qual a relação entre povo e soberania? E essas coisas começaram a me despertar interesse. Sempre tive uma relação engraçada com a obra do Hobbes, sempre fui fascinado pelo Hobbes, sempre achei que ele é um autor muito mal lido, ou não lido, né? O Capital e o Leviatã são livros que ninguém lê inteiro, né? E é interessante quando você lê esses livros inteiros, quando você percebe eles na sua completude, digamos assim, como eles são extremamente interessantes, como eles têm teses que são inovadoras mesmo, quando eles articulam as coisas de uma forma inesperada. E, enfim, todo mundo conhece a teoria do contrato social, o estado de natureza, ceder o direito para o soberano, tananã. Mas se você lê efetivamente, né, o Leviatã, por exemplo, você vê que a história é mais complicada. Assim. Você vê que o Hobbes estava ciente de que o estado de natureza nunca existiu, ele afirma isso explicitamente, não uma inocência histórica. Se ele nunca existiu, por que você vai usar ele, digamos assim? E se você analisa a teologia política que precede, digamos assim, os séculos XVI e XVII na Inglaterra, você analisa, por exemplo, a obra do Kantorowicz, Os Dois Corpos do Rei, que é um outro livro que ninguém lê inteiro também, as pessoas só citam a tese dos dois corpos do rei, se você vê como isso se articula com o desenvolvimento da relação entre Cristo como encarnação de Deus, e depois o Papa como representante de Cristo, e o rei como o Papa como representante de Deus, e o rei como representação de Cristo, e daí você vê como o rei passa a ser representação de Deus, você vê como tem diversas minúcias, digamos assim, que foram articuladas durante séculos, e que o Hobbes, de certa forma, rompe, mas ele, de outra forma, preserva e introduz a categoria de povo como associada à ideia de soberania, mas necessária assim, para existir de uma figura, que é o soberano, que ele associa a uma pessoa, mas não só, que pode ser um grupo de pessoas, pode ser uma assembleia, pode ser
pode ser uma coletividade para ele também. Você vê como as coisas são mais complicadas, como você não tem diferença para ele entre soberania por aquisição e por contrato, o que aparentemente é meio absurdo, assim, parece só uma perspectiva autoritária, mas na verdade não, é para mim é uma tese que mostra justamente como a origem do Estado ela é irrelevante para o Estado depois de sua origem, assim como é quase que necessário que ele esconda, digamos assim, a sua origem violenta, porque não importa se foi contrato ou se foi aquisição, no direito estabelecido você precisa obedecer ao soberano, e você precisa obedecer ao soberano porque você contratou, então você tem uma certa lógica perversa, digamos assim, e é uma lógica que, isso eu acho mais interessante, é uma lógica que começa com Hobbes, e todo mundo odeia o Hobbes, porque ele é autoritário, porque ele é o teórico do absolutismo, qualquer coisa do gênero, mas ela está em Rousseau, ela está em Locke, ela está em John Rawls, ela está em toda a tradição política liberal posterior, é assombrado por essas noções que são tecnicamente autoritárias, ou, assim, absolutistas, monarquistas, ou qualquer coisa do gênero. E me interessa então por essa. A violência continua sendo interessante para mim, ela continua sendo uma questão, mas ela começou a assumir um lugar secundário para entender como é possível que isso aconteça, digamos assim, ou até como a própria violência é possível, né? Que a gente toma também a violência de Estado como um dado, tipo, sim, a velha tese do mal de que o poder está na boca do fuzil, né? E você vê isso repetido de diversas formas. Inclusive, o próprio Eduardo Bolsonaro, acho que esses dias ele citou Mao Zedong involuntariamente, dizendo a mesma coisa, né? Que o poder está na boca do fuzil. E isso é uma coisa interessante. Eu comecei a me interessar por essa noção de poder e como ele é possível. Porque, por um lado, parece óbvio que as armas permitem coerção. Mas também, ao mesmo tempo, se você analisa grandes insurreições, você pensar, tipo, bom, o Brasil tem 200 milhões de pessoas, e se essas 200 milhões de pessoas se organizassem de forma, sei lá, se 100 milhões de pessoas se organizassem de forma organizada e unificada para se opor ao exército, às instituições policiais, sem medo de perder a vida, tipo, o que aconteceria? Tipo, não é como se a força organizada dos aparatos policiais e repressores fosse suficiente para conter, na base da violência, um país do tamanho do Brasil por décadas, ou, sei lá, 30, 40, 50 anos. Não é como se fosse possível. É preciso também ter outras formas de consentimento, com o poder ele depende do consentimento das próprias forças armadas, daqueles que têm as armas, né? Tipo, isso o Marx é uma coisa que ele chama atenção, como no Guerra Civil na França, como um ponto de inflexão da Segunda Revolução Francesa, de 1830, é quando a gendarme começa a apoiar o movimento dos trabalhadores. Quando a polícia militar deles começa a apoiar o movimento político, digamos assim. E ela para de obedecer às instituições, assim, para de obedecer à hierarquia. Tipo, isso mostra como a violência ela também depende ela também está amparada em certos regimes de crenças, como em certos regimes de organização dos desejos, como ela está organizada em perspectivas, assim, perspectivas individuais e coletivas, conscientes ou inconscientes, como ela também depende, assim, o poder na sua face coerciva, na sua face violenta, também depende do poder na sua face carismática, gloriosa, ou assim, nesse seu lado de encanto, digamos assim, esse lado mágico que o poder tem, que é uma coisa que também me interessa muito, e eu comecei a me enveredar mais por esse lado, assim, para entender como é possível. Acabei começando a entrar na antropologia, como a antropologia entende a formação de estados, como a antropologia entende o espaço do poder, como ela entende essas práticas de forma comparada, como isso tem a dizer sobre nossa própria formação, como isso existia na Grécia, no começo da modernidade, como isso continua existindo hoje, que de certa forma é inspirado nessa própria inversão do Marx de entender o fetichismo não como uma coisa que as tribos africanas na costa oeste da África praticavam, mas sim como algo que os europeus praticam todos os seus dias quando eles usam dinheiro, né? Eu acho que esse tipo de inversão de reflexão crítica sobre a nossa realidade é uma coisa que meio que me orienta, assim. Então, a violência faz parte disso, mas eu quero entender outras coisas que estão para além, estão por trás, de certa forma, da coerção. Como ela é possível?
primeiro lugar. E falando desse assunto, como é que você tem visto esses movimentos recentes de sublevação, é questão aí nos Estados Unidos, né, que está bem forte, no Brasil também? Pois é, né? É incrível assim, o que está acontecendo aqui. E uma coisa que me chama a atenção, acompanhando as notícias aqui e depois de acompanhar anos de notícias, né, no Brasil, especialmente depois de junho de 2013, por exemplo, é como talvez isso não tenha acontecido subitamente, talvez tenha acontecido durante os anos, mas você vê hoje uma simpatia sem precedentes assim pelas coisas que estão acontecendo. E acho que isso me chama muita atenção assim. Tipo, não é como se os Estados Unidos fosse uma sociedade progressista, tipo, uma sociedade mais à esquerda. Eles não são a França, tipo, não tem essa tradição de republicana dos valores da igualdade. O valor que impera aqui é o valor do dinheiro, o valor individual, digamos assim, do esforço próprio, qualquer coisa, enfim, essas noções. O liberalismo aqui não é uma perspectiva política, o liberalismo aqui é a malha da sociedade. Está em tudo. Não é uma coisa que você é liberal ou não é. Todo mundo é meio liberal. Isso é uma coisa que é importante ter em mente. Assim. Ao mesmo tempo, tipo, a forma como a mídia mesmo de centro-direita, assim, tipo o New York Times, não é a mídia progressista, a mídia de esquerda, a mídia que estava apoiando o Bernie Sanders há meses atrás. Uma mídia meio de centro, assim, a mídia liberal, neoliberal mesmo. Como ela tem recebido essas ideias, como ela dá voz para o New York Times publicou um texto de opinião sobre a abolição das polícias. Tipo, isso é impensável no Brasil. A forma como os protestos estavam sendo reportados nos Estados Unidos e no Brasil era pior. Assim, parecia mais violento do que eles efetivamente eram e mais violento do que a própria mídia de direita nos Estados Unidos estava reportando. Eu acho isso muito surreal, assim. Tipo, lógico que isso tem a ver com décadas e décadas de organização do movimento negro e uma identidade muito mais forte, o racismo como uma questão que você não ignora, assim, não é uma coisa que você, como político mesmo, interessado eleitoralmente, não é uma coisa que você pode não ter uma opinião sobre. Tipo, o governador de Nova York, que é o Andrew Cuomo, ele é democrata, né? Ok, mas ele é da direita do Partido Democrata. E você vê ele, assim, chamando atenção ou denunciando o fato de que os policiais em Nova York atropelaram manifestantes com o carro depois de serem atacados, digamos assim. Tipo, você vê mesmo políticos tradicionais ou políticos meio conservadores, ainda que do Partido Democrata, tomando posições que seriam absolutamente impensáveis no Brasil. Impensáveis. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção, assim, para além de, enfim, da legitimidade dos protestos, obviamente eles são relevantes, o fato de que eles acontecem durante uma pandemia é incrível, assim, demonstra uma coragem, né, assim, todas as pessoas que estavam falando para ficar em casa são as mesmas pessoas que estão saindo para a rua, assim, e reconhecendo e saindo de máscara, assim, saindo com cuidado, a ponto de 3 semanas depois dos protestos, os números de casos em Nova York não terem aumentado. Por exemplo, aqui que estava com tendência de cair, não aumentou. E, enfim, para além de todas essas coisas, agora as pessoas debatendo seriamente na mídia a abolição da polícia ou diminuir o financiamento das polícias, reduzir o poder letal e não letal do armamento de contenção de multidão, derrubar monumentos racistas. Tipo, você vê mesmo depois do Bernie Sanders ter perdido, digamos assim, a sua candidatura, pré-candidatura, né, do Partido Democrata, você vê como a agenda, ela ainda é uma agenda que assim, o lado à esquerda, que ainda existe, que existe de certa forma, nesse país está em ofensiva, está demandando coisas, não é simplesmente nós não queremos tal coisa, você tem uma pauta, ela não é necessariamente organizada, ela não é necessariamente centralizada, você tem organizações, não é completamente, isso também é um mito, não é puro espontaneísmo. Assim, o Black Lives Matter é um movimento que existe há anos já, quase 7 anos, eu acho, 6 anos. Tipo, ele começa em 2013, se não me engano, 2013 e 2014. Então, é um movimento que tem há anos já sua existência. Ele tem representação, ele tem congressistas eleitos, ele tem sedes, ele tem
assim, organização em várias partes do país. Ele tem pauta, ele tem gente para ir lá falar na mídia. Então não é puro espontaneismo, mas ao mesmo tempo também ele tem capacidade de impor ideias, assim, impor ideias absolutamente radicais. E mesmo tipo a ideia de um plano de saúde universal, que era a grande pauta do Bernie Sanders, também é uma ideia radical para os Estados Unidos. E aqui parece que as ideias radicais elas têm eco. E no Brasil você vê o oposto, assim. Você vê uma pauta reativa, negativa, há muitos anos. Desde 2013. Nada positivo, nada que tenha sido propositivo. É sempre um não contra a redução, contra o avanço X, contra a perda de direitos. A gente perdeu essa capacidade no Brasil de ter pauta positiva. E isso não é a culpa de alguém ou de um partido, ou muito menos individual das pessoas, mas é uma coisa para se pensar, assim, ou de pelo menos apontar, né? Como você tem tipo, o país que elegeu Donald Trump, 4 anos depois está pegando fogo, cogitando abolir a polícia, e o país que elegeu Bolsonaro não, entendeu? Enfim, não é como se eu estivesse culpando alguém também. Não é essa a ideia, mas você vê como é interessante pensar as razões disso. O que acontece? É como se a mídia nos Estados Unidos fosse menos enviesada, menos burguesa, digamos assim, do que no Brasil. Pelo contrário. Né? Tipo, o New York Times é um grande conglomerado. Mas, tipo, o que acontece? Né? Enfim, são coisas que também valem ser pensadas, refletidas. Né? Por que a gente tem... Por que não tem essa capacidade positiva ou ofensiva, digamos assim, de pautas no Brasil? Até todo ano, ainda não aconteceu esse ano, eu acho, mas todo ano, por exemplo, a gente discute redução da maioridade penal. Tipo, como seria possível discutir o fim da polícia militar, ou o fim da instituição polícia em geral, se você tem que todo ano assim, defender que a maioridade penal tem que continuar sendo 18 anos? Tipo, as coisas não... É impossível você ter uma... Em compensação, a direita é extremamente ofensiva. Ofensiva nesse sentido político mesmo, né? De trazer pautas absurdas e trazê-las para a normalidade, mudar o eixo do centro. O centro no Brasil hoje é muito mais à direita do que ele era anos atrás. Graças a essa, assim, uma certa postura arrojada, né? De mudar os termos do debate. Enfim, acho que a gente perdeu um pouco isso. Esse talvez seja o nosso grande enigma e talvez a tarefa dessa geração, levar isso adiante, essa reflexão, né, sobre o que é o Brasil. E com certeza, pensar isso, talvez, com certeza, né? Talvez não, com certeza, trará novas perspectivas para o mundo, né? Porque o Brasil é um país importante, né? É um país que não cabe na agenda de nenhum outro lugar, né? Com certeza, um laboratório, né? E esse que talvez seja o nosso grande problema, né? O Brasil é grande demais, né? É um problema dos Estados Unidos também, que tem um tamanho parecido, em extensão territorial, né? E uma história muito parecida com a nossa aqui também, né? A América, ela, enfim, é fruto de uma mesma violência, né? De um mesmo infeliz encontro de diversos povos e diversos interesses, né? E nós vivemos aí na esteira, né? na esteira progressiva, né? Desse conjunto heterogêneo, né? de linhas de força, que a gente chama de capitalismo, né? Para resumir uma palavra. Então, agradeço muito, Alan, gostei muito de conversar com você, e se você quiser dizer alguma última coisa, eu sempre peço aí para o pessoal falar uma última palavra. Foi um prazer. Obrigado de novo, né, pelo convite. O canal é super legal, tem feito um trabalho muito relevante de dar voz para diversas pessoas, assim, e circular essas ideias. Você vê muita gente nova, mas você também vê assim, autores consagrados do Brasil escrevendo, que a gente lê, digamos assim, participando das suas lives. Isso é muito legal. E ainda mais nesses tempos de pandemia, que as pessoas estão tanto tempo em casa, né? Tipo, acho que é melhor do que... tomando então um gancho, né? Acho que nessa perspectiva de constante
reação que a gente tem, essa perspectiva sempre reativa ou negativa. Acho que é um esforço você parar, às vezes. O que o Zizek sempre diz, né? Assim, os filósofos, os militantes até hoje tentaram mudar o mundo, talvez agora a gente devesse tentar entendê-lo um pouco, assim. E às vezes esse momento de reflexão, de parar e pensar, ou parar e analisar, ou parar e não reagir, não comentar no Facebook, não ter uma reação imediata às coisas, de não postar o quão absurdo é aquilo que o tal ministro disse hoje, que todo dia tem isso. A gente está numa dinâmica de quase 2 anos que toda semana a gente tem um caso novo, alguma coisa esdrúxula, que todas as pessoas acham absurdo e elas vão comentar com o absurdo, as pessoas concordam com o absurdo, ou elas discordam com o absurdo, e fica aquela, tipo, não é como se não precisasse comentar nada, eu não sei, eu tenho tentado ser mais, me alienar mesmo um pouco da realidade imediata, porque não acho que seja muito produtivo. Acho que isso, em parte, é o que nos impede de pensar, e pensar em alternativas mesmo, pensar em coisas além, pensar o que pode ser feito, ou como trazer coisas absolutamente novas, como criar o novo mesmo na política, que talvez seja o grande desafio de qualquer movimento, de qualquer ação política, criar o novo. Como a gente está preso nessas reações, e como um canal como o seu, assim, que vai falar sobre qualquer coisa, qualquer tema filosófico, não necessariamente os temas que são quentes agora, mas sobre o tema das pesquisas que as pessoas estão desenvolvendo nas suas atividades mais ou menos solitárias de pesquisador, de como isso nunca é solitário, que isso está sempre na circulação das ideias, está sempre levando para as outras pessoas, mas como essa atividade de parar e ler e pensar e enfim, de refletir mesmo, né? Fazer como o Lenin, pegar a ciência da lógica e ir para os Alpes suíços para ler, assim. Isso é o tipo de coisa que acho que é relevante, assim. E a gente devia fazer mais. Eu acho que, enfim, canais como o seu, atividade, assim, meios como esse de circulação de ideias é algo que a gente precisa, assim. Enfim, é o que eu acho muito legal, pessoas como você que fazem. Eu não levo nenhum jeito, assim, para fazer isso, para ter esse tipo de divulgação, para virar, tipo, youtuber ou qualquer coisa do gênero, mas eu acho que é válido, assim. E é válido principalmente quando não se torna uma coisa de mastigar para as pessoas termos ou conceitos, mas sim quando é um esforço livre de pensamento, assim, e de fazer as pessoas refletirem. Eu acho que enfim, se a filosofia pode fazer alguma coisa, eu acho que é isso, assim, fazer as pessoas refletirem. Às vezes a gente acaba morto, né, que nem o Sócrates, mas pelo menos acho que vale a pena fazer as pessoas refletirem. Beleza. Obrigado, Alan, pela sua entrevista. Apesar de você falar que não leva jeito, eu gostei muito da forma como você falou aqui no canal. E, bom, essa conversa espero que circule aí para o pessoal assistir, comentem, né, vocês que assistiram a gente aqui também, para continuar o diálogo, e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.